Graças a Deus, meu querido, minha querida, nós vamos aqui dar início ao curso do Apocalipse em Detalhes que você adquiriu, e eu creio que se você adquiriu é porque você tem desejo de aprender mais da palavra do Senhor, você tem desejo de aprender sobre a Bíblia, sobre os eventos finais, sobre os acontecimentos que irão de vir sobre Israel, sobre a igreja, o que vai acontecer com você, comigo, o nosso futuro, tudo está ali descrito nesse livro tão profundo, tão emocionante que é o livro do Apocalipse. Vamos aqui dar nessa uma breve introdução aqui sobre o que você vai estudar, sobre o que você vai aprender nesse curso que você adquiriu. Temos aqui a chave de entender a mensagem de esperança para o último livro da Bíblia, desvendando o Apocalipse. O que seria o Apocalipse? Seria um código secreto sobre o fim do mundo? Para muitos, o Apocalipse é um livro assustador, cheio de profecias indecifráveis, bestas e catástrofes. Um bicho de sete cabeças. Mas o seu propósito original fosse exatamente o oposto. Por quê? Porque a gente entende que Apocalipse não é uma coisa misteriosa, e sim uma coisa revelada, até porque o nome Apocalipse, que é a primeira palavra, que está lá no livro, significa Apocalipsis, que é a união do apo, remover, e do calipsis, véu. O livro não foi escrito para ocultar, mas para tirar o véu. Né? A revelação é de Jesus. Nós vamos ver a revelação de Jesus. O livro é uma revelação que pertence a Jesus, não é outra revelação. E seu objetivo principal não é fornecer uma agenda cronológica detalhada, mas revelar a glória, o poder e a vitória final de Jesus Cristo. Nós vamos estudar aqui o os eventos finais, nós vamos entender o que é que vai acontecer no final, né? Nós vamos ver a glória, o poder, nós vamos ver a queda dos inimigos, nós vamos ver o apogeu e o final glorioso que a igreja, que Israel e que aqueles que estiverem com Cristo, eles vão ter ao se juntar com o Senhor Jesus Cristo. Temos também falando sobre as cartas às sete igrejas, né? Nós podemos entender nesse livro do Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 2 ali, as primeiras quatro igrejas, que seriam Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E no capítulo 3, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Temos ali estruturas semelhantes para as sete igrejas. Temos ali elogios, temos ali observações, temos ali algumas, até mesmo algumas punições, possíveis punições para as igrejas. Mas temos ali algumas igrejas que se destacam, que não têm nenhum repreensão, como a igreja de Esmirna e Filadélfia. Porém, nós temos também uma igreja que não tem elogios, que é a igreja de Laodiceia. Então, a gente vai estudar nesse curso sobre essas sete igrejas, quais eram essas sete igrejas. O custo e a recompensa do testemunho. Será que vale a pena, né? O dinheiro, a glória, a parceria com o mundo para prosperar, ou devemos permanecer fiéis a Cristo, né? É interessante, vamos ver isso também. E também vamos ver as quatro chaves para desvendar a mensagem. Qual seria a primeira chave? Um livro audiovisual e simbólico. Se você observar, o livro do Apocalipse, ele tinha os sete pastores, os sete líderes, que eram os sete anjos das sete igrejas, dessas igrejas que nós falamos. E ali não existia bíblias ou pergaminhos ou rolos, manuscrito suficiente para todo mundo. Então ele era lido em voz alta para o povo. E é tanto que a gente vê as expressões, né? É, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, porque apenas os líderes, os anjos da igreja que tinham acesso àqueles pergaminhos, àqueles rolos. Então, a primeira chave, o primeiro recurso é esse recurso audiovisual. Temos também as raízes profundas do Antigo Testamento, temos aí as referências aos profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Isaías, onde nós vemos a ponte ali entre o Antigo Testamento e o livro do Apocalipse, as profecias que denotam o fim dos tempos, que estavam lá antes mesmo de Jesus vir, né? Tem uma forma corpórea, nós vemos os profetas maiores ali falando sobre o fim do mundo. Temos a chave 3 e a 4. A chave 3 seria Cristo no centro. Vemos que o Apocalipse é um livro que possui Cristo no centro. Ele relata a revelação para Jesus, através do seu filho João, né? Mas observe que Cristo ele é o centro desse livro e dessa história do fim dos tempos. Ele é o herói de cada cena. E por último, nós temos um chamado ao testemunho. O livro nos chama ao sermos testemunhas fiéis que mostram ao mundo quem Jesus é, com palavras e com vida. Nós podemos ver aí a história contada em ciclos, não em linha reta. O livro não
narra a história de forma cronológica e linear. Ele a reconta em sessões, em ciclos. Nós podemos entender que primeiro vem os sete selos, depois vem as sete trombetas, depois vem as sete taças. Então, ele é um livro que tem uma numerologia muito forte, né? O número 7, o número 144, o número 4, o número 6, o número 3, o número 1000. Então, a gente vai entender no nosso curso o que simboliza cada número desse, cada figura, né? Cada figura que aparece, as bestas que emergem da terra, do mar, o anticristo, o falso profeta. Nós vamos entender tudo isso nesse curso. Você vai sair desse curso sabendo cada detalhe, cada revelação descrita nos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Temos o cronograma, né? Temos aí as sete igrejas que vão do capítulo 1 ao 3, os sete selos, capítulo 4 ao 7, as sete trombetas, capítulo 8 ao 11, o conflito cósmico, que é do capítulo 12 ao 14, as sete taças da ira de Deus, do capítulo 15 e 16, a queda dos inimigos, do capítulo 17 a 19, que é a destruição da Babilônia e das duas bestas, e o triunfo final, que vai do capítulo 20 até o último capítulo, que é o capítulo 22, que é a derrota do dragão e a nova criação. Apesar do caos, o trono não está vazio. O Apocalipse é um manifesto de esperança. Eis que faço todas as coisas. Apocalipse 21:5. Então era isso, querido. Estamos aqui nesse breve vídeo iniciando, dando início e te parabenizando por adquirir esse curso. Quero dizer que você vai ser muito abençoado com este curso. Meu nome é Kleber, eu sou o diretor do Galileu Curso. Desejo a você toda a sorte de bênçãos e desejo a você que tenha um excelente aprendizado. Qualquer dúvida, fala aí nos comentários. Qualquer dúvida, manifeste aí seu comentário no nosso site, na sua área de aluno, que nós vamos te responder. Qualquer dúvida, você vai ter total acesso ao curso, total acesso a o nosso e-mail, né, que é o contato@galileucursos, para poder tirar suas dúvidas, para poder adquirir outros cursos e outros materiais, certificado, tudo isso você vai ter acesso, tá bom? Que Deus te abençoe e te desejo a bênção do Senhor, sabedoria de Deus, para que você entenda este grande livro, esse grande estudo e esse curso seja bênção de Deus para a tua vida. Amém, em nome de Jesus.